tarde a todos, sejam bem-vindos a mais este ciclo do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências, hoje, a partir de hoje, dedicado a caminho de uma sociedade digital. A sociedade dos nossos dias está inelutavelmente associada à evolução tecnológica e científica, hoje designada por transformação digital. Os novos meios de informação e de comunicação apresentam-se como aceleradores da linha do tempo e revolucionaram não só o mundo dos negócios, mas todos os setores dos serviços públicos e privados, nomeadamente as áreas vitais da nossa vida em sociedade, tais como a educação, a saúde, a justiça, a segurança, o lazer e o comércio. Os meios técnicos sofisticados de suporte da sociedade digital exigem do utilizador uma permanente atualização, quer no funcionamento dos equipamentos, quer no conhecimento rigoroso das suas aplicações, em constante desenvolvimento que quase sempre nos surpreendem. Temos de nos adaptar de uma forma acelerada aos novos modelos da nossa relação com este mundo diferente, o mundo digital com que somos confrontados no dia a dia. A transformação digital tem um forte significado sociocultural, porquanto tem efeitos e implicações no modo de organizarmos o funcionamento dos diversos setores e dos diferentes níveis da sociedade. Tal implica aprender de um modo continuado novas formas de interação de cada indivíduo com instrumentos que até há poucos anos lhe eram desconhecidos. Os benefícios sociais que se anunciam com este novo caminho que a sociedade tem de percorrer aceleradamente confrontam-se com dificuldades de compreender e utilizar novas ferramentas disponíveis e instaladas em equipamentos com múltiplas e cada vez mais complexas capacidades, como é o caso dos smartphones, para citar apenas um dos mais universalmente utilizados. Por isso, é indispensável promover formas específicas de literacia, de modo a minorar as naturais desigualdades no acesso, no uso e na capacidade de usufruir dos benefícios da transformação digital na vida de todos e de cada um de nós. Este ciclo representa o compromisso do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa para promover uma melhor compreensão dos desafios e constrangimentos da transformação digital, de maneira a proporcionar preparação para uma melhor adaptação às novas linguagens e ferramentas disponíveis. Contamos hoje para abrir este curso com a professora Maria João Horta, que nos vai falar sobre a transformação digital no ensino e na aprendizagem, a quem desde já agradeço de uma forma muito reconhecida por ter aceitado o nosso convite, que muito nos honra. Umas breves palavras muito resumidas, porque não quero deixar de podermos usufruir do tempo para que a professora nos fale sobre tão importante tema. A professora Maria João Horta é licenciada em Geologia pela Universidade de Coimbra, tem mestrado em Didática das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutorou-se em TICs e Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Integrou o grupo de trabalho que teve como missão a definição do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, é membro do Board of Directors da European Schoolnet, integra grupos de trabalho da Comissão Europeia e da European Schoolnet na área da educação digital e da cidadania digital. Representa Portugal no projeto da OCDE Strength Through Diversity, Education for Inclusive Societies, é comissária do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância e exerce atualmente as funções de subdiretora-geral na Direção-Geral da Educação. Desenvolve trabalho de investigação na área da educação, com especial destaque para a didática das ciências e para as tecnologias educativas. E possui numerosos trabalhos científicos publicados em revistas da especialidade. Professora Maria João Horta, o meu agradecimento especial por tudo aquilo que já nos deu por estar aqui hoje e pelo tempo que nos vai dedicar ao longo desta hora, ou mais ou menos, o que quiser. Muito obrigada. Tem a palavra a professora Maria João. Obrigada, é um gosto poder estar, uma honra poder estar e iniciar este ciclo de estudos
agradecer muito à senhora Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa, a senhora Professora Doutora Maria Salomé Soares Paes. Permita-me também especial agradecimento ao senhor Professor Doutor Jorge Soares, que foi quem me desafiou a poder estar convosco e basicamente partilhar algumas ideias relativamente a todas estas questões que também endereçou no início da apresentação desta conferência, relacionadas com o desenvolvimento da sociedade e naturalmente tudo aquilo que se relaciona com a digitalização cada vez mais intensa dessa mesma sociedade. Temos aqui um belo exemplo, podermos estar neste final de tarde a discutir temas que por acaso têm a ver com a digitalização da sociedade, mas poderiam ser muitos outros. E isso não conseguiríamos certamente fazê-lo com tanta facilidade se não fossem estas mesmas ferramentas digitais. Queria agradecer a todos aqueles que aqui estão presentes, e nomeadamente também outros membros do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa, que aqui se juntam, e todos aqueles interessados no tema que estarão também nesta fase inicial. Peço desculpa, ouvir um bocadinho da minha intervenção e que muito gostaria que numa parte final, se fizer sentido, podermos dialogar um bocadinho sobre algumas, não só das ideias que partilharei convosco, como também algumas das iniciativas demonstrativas daquilo que as ferramentas digitais e este processo de digitalização também têm trazido de novo às nossas escolas. Para organizar esta minha intervenção, e porque também sendo professora gosto quando sinto um público interessado, tendo a entusiasmar-me, vou pedir então permissão para partilhar a tela e uma pequena apresentação que tenho para ajudar precisamente a levar esta nossa conversa um pouco mais longe. Penso que neste momento já estarão a ver esta apresentação e vou então prosseguir. A senhora professora Maria Salomé já fez o favor de fazer esta introdução e eu vou apenas dizer-vos que as questões desta transformação que está a acontecer é um fenómeno global, e para demonstrar que é mesmo global, quando faço intervenções desta natureza, costumo, e quando interajo nomeadamente com um público de escola, com crianças e jovens, procuro desafiá-los a encontrarem uma profissão que não, em que quem a exerce não precise de utilizar tecnologias digitais, e é, digo-vos, cada vez mais difícil. Eu vou notando isso ano após ano, cada vez mais difícil é encontrar profissões em que quem as exerce não tenha de alguma forma que ter já algumas competências de utilização, mais que não seja, destas mesmas tecnologias digitais. Há uns anos atrás era fácil ir ao setor primário e a quem exercia profissões na área da agricultura, por exemplo, dizendo que essas pessoas faziam maioritariamente um trabalho manual que não precisava destas tecnologias, mas trouxe-vos esta fotografia que demonstra que também a agricultura evoluiu imenso e os agricultores hoje em dia também eles têm que dominar entre sensores, sistemas de rega, computadorizados, robótica, recolha de dados que depois, ao serem tratados, nomeadamente até com ferramentas da inteligência artificial, vão conseguir melhores soluções para melhores colheitas, etc, etc. Está então uma forma, é um fenómeno global e já de há uns anos esta parte que o temos também nas nossas escolas e começamos a observar cada vez mais cedo crianças logo no primeiro ciclo que vão utilizando estas ferramentas nos seus processos de aprendizagem, e os próprios professores também na maneira como organizam a sua sala de aula vão introduzindo paulatinamente estas ferramentas. Voltaremos a esse tema mais tarde. Resumidamente, temos, nomeadamente na educação, na sociedade e na educação. A educação é chamada para resolver muitos daqueles que são os desafios que vão surgindo. Temos desafios inéditos e refiro
inéditos, por exemplo, através da inteligência artificial, que também irei abordar daqui nada. Também, neste momento, a educação, como muitos outros setores, se interrogam sobre este caminho que está a ser feito e, sem dúvida, desafios bastante complexos. Como dizia há pouco, a educação e as escolas particularmente são chamadas a endereçar todos estes desafios. Sem dúvida, o desenvolvimento de competências transversais, como sejam o pensamento crítico, são cada vez mais fundamentais, ou seja, não basta a utilização da máquina, ser proficiente na utilização da máquina, é preciso também conhecer melhor o funcionamento da tecnologia e, para isso, as questões do pensamento crítico e outras competências transversais são determinantes. Tentar A visualizar. sofisticação da tecnologia obriga a que também a escola procure ter não só tecnologias cada vez mais sofisticadas, como ser capaz de fazer uma utilização sofisticada dessas mesmas tecnologias, porque na realidade é já um lugar comum falar dos empregos que ainda não foram inventados, mas se fizermos umas contas muito rápidas e pensarmos nas crianças que entraram este ano letivo na escola, com 6 anos, em 2024, em setembro de 2024, nós temos 12 anos de escolaridade obrigatória, significa que estas agora crianças, aos 18 anos, que é quando termina a escolaridade obrigatória no nosso país, aos 18 anos nós estaremos em 2036. 2036 é algo que, pelo menos a mim, ainda me custa imaginar o que será, o que iremos ter, nessa altura. Então, todo este caminho que uma criança que entrou em setembro na escola com 6 anos de idade, temos que ir antecipando e percebendo essas necessidades e, ao mesmo tempo, não só pensando nas questões da empregabilidade, mas pensando também de forma cada vez mais intensa nas questões da cidadania digital, ou seja, o que é que significa hoje em dia também o exercício da cidadania através de tudo aquilo que esta transformação, esta transição digital implica do ponto de vista da competência, do conhecimento, eu diria mesmo da ética associada a estas questões. Mas, no meio de tudo isto, as oportunidades são também imensas, quer do ponto de vista do desenvolvimento humano, tudo aquilo que as tecnologias trazem e que garantem uma melhor qualidade de vida, como a integração de saberes que conduzem a novos saberes e esta capacidade das próprias máquinas nos ajudarem a resolver problemas complexos e de uma forma muito mais célere. Portanto, se olhamos por um lado para os desafios, olhamos para as oportunidades e aqui no meio fica a escola, fica a educação como setor que será determinante para podermos enfrentar de forma séria todos estes desafios, não perdendo as oportunidades que eles nos trazem. Portugal, e numa perspectiva histórica muito rápida, não vou entrar em detalhe, mas também para percebermos que, ainda que estejamos em época onde as questões das tecnologias digitais são postas de forma mais, enfim, alargada, Portugal tem feito um caminho bastante interessante e começámos, meados dos anos 80, com um projeto de âmbito nacional, o projeto Minerva, foi conduzido pelo professor Dias de Figueiredo, da Universidade de Coimbra, e que foi pioneiro. Estávamos perante a possibilidade de ser razoável termos computadores de secretária, computadores individuais e as empresas estavam a tirar grande proveito dessas máquinas, as universidades também. Nesta altura eu estava a estudar na Universidade de Coimbra e tive as primeiras cadeiras relacionadas já com a computação, com a programação, na altura ainda só concentrados no departamento de matemática, ainda não havia propriamente a área da informática formalizada, mas o ensino, que na altura era um ensino a 9 anos, não eram os 12 anos que temos atualmente, houve logo esta antecipação da importância de olhar para estes equipamentos como algo que poderia ter uma utilização do ponto de vista da educação. E, paralelamente, ou melhor, Portugal foi acompanhando um movimento do MIT, liderado pelo professor Simon
Papa, que começou a perceber que através da programação das próprias máquinas, quando colocadas diante de crianças, elas já eram capazes de responder a alguns desafios e que isso, ele foi recolhendo evidência de que, através dessa interação, as crianças desenvolviam o seu pensamento lógico ou matemático, aprendendo a programar as próprias máquinas, e os primeiros jogos, através de uma programação logo, começaram a acontecer e a ajudar as crianças a fazerem cálculos cada vez mais sofisticados, mesmo sendo ainda muito novinhas. Esse projeto deixou frutos, nomeadamente um que eu queria destacar, e já salto mais para o final da coluna, mas não poderia deixar de o sublinhar, que foi a ligação à data que Portugal fez entre aquilo que se passava nas escolas do ensino básico com aquilo que era a investigação nas universidades, nomeadamente na área das tecnologias e da informática e da ligação ao próprio desenvolvimento da investigação em educação nesta altura. Há um conjunto de pessoas nesta altura das universidades que vão fazer, por exemplo, doutoramentos a Boston, que integram estas equipas e que depois, no regresso a Portugal, muitas delas depois, quer na Universidade de Minho, quer na Universidade de Lisboa, mas em muitas outras, também em Coimbra, naturalmente, por via do professor Dias de Figueiredo, começam a fazer investigação e educação nesta área para se perceber exatamente o potencial desta interação entre criança e computador, nesta lógica de perceber como é que o computador funciona e até que ponto é que isso vai produzir aprendizagens de maior qualidade. E ficam e mantêm-se aos dias de hoje aquilo que agora designamos como os centros de competência em tecnologias de informação e comunicação, nascem precisamente dos polos Minerva. Os polos Minerva tínhamos em muitas das universidades, escolas superiores de educação em Portugal, tínhamos pessoas que estavam no ensino superior a fazer investigação nesta área e começamos a ter uma colaboração com professores de escola, muitos deles depois acabam por seguir a carreira académica. Aliás, o caso do professor João Correia de Freitas foi o autor deste esquema que eu aqui trago e que é um exemplo que segue depois o seu caminho na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, juntamente com o professor Vítor Teodoro e muitos outros agora que eu poderia citar e que, digamos que são seminais do ponto de vista da investigação e educação nesta área em Portugal. Esses polos Minerva evoluem então em 1996 com o programa NONIO Século XXI, também da responsabilidade do Ministério da Educação para os centros de competência TIC, que são alargados e temos neste momento uma rede bastante robusta de centros de competência em universidades, em escolas superiores de educação, que têm professores em mobilidade e que trabalham diretamente com gente que faz educação, que faz investigação nesta área e que funcionam como polos regionais de apoio às escolas e de suporte para uma melhor utilização das tecnologias na escola. Não podia deixar, naturalmente, de falar do programa Internet na Escola, porque isso leva-me ao nome do professor José Mariano Gago, que foi o grande introdutor da internet nas escolas, primeiro do secundárias, segundo e terceiro ciclo, e que depois, mais tarde, em 2002, alarga a rede de internet a todas as escolas e, nesta altura, ele toma esta decisão de colocar os primeiros computadores com internet nas bibliotecas das escolas, naquilo que é já a rede de bibliotecas das nossas escolas, que entretanto tem vindo a ser robustecida, com esta metáfora de que um computador com internet numa biblioteca abre essa biblioteca a muitas outras nesta lógica de rede e de acesso ao conhecimento, do acesso à informação, ao conhecimento, à construção do próprio conhecimento. Vou já dar um salto para aquilo que temos atualmente, a partir de 2020, todo um programa de desenvolvimento digital das escolas, transição digital na educação, que mais detalhadamente também poderei já trazer alguns resultados daqui a pouco. Resumindo, então, este é um slide já de resumo. As tecnologias de informação e comunicação, primeiro os computadores ainda sem ligação à internet, nos anos 80 no projeto Minerva, mas depois já com a ligação à internet, com a construção de redes e uma utilização cada vez mais personalizada das tecnologias, vamos tendo cada vez mais investigação que nos demonstra que uma efetiva utilização por professores e alunos
tudo isso promove um ambiente de inovação em educação e é também alavanca para práticas pedagógicas mais centradas naquilo que são as particularidades dos nossos alunos e que promovem um conhecimento, a produção de um conhecimento mais sólido e maior qualidade nas aprendizagens. Trago aqui uma referência a 2022, em que é feito precisamente uma meta-análise de muita da investigação que é feita nesta área nos últimos anos e onde aparece então muita evidência do papel determinante que estas tecnologias podem trazer do ponto de vista da inovação, mas mais do que a inovação, não falamos aqui da inovação pela inovação, mas acima de tudo naquilo que são os resultados de aprendizagem, na qualidade das aprendizagens. Dando aqui um salto bem, enfim, longo para os dias mais recentes, temos atualmente a questão da inteligência artificial. Ela não é de agora, já há muito tempo que a inteligência artificial e todos estes temas têm vindo a ser trabalhados, mas por via da aproximação de uma linguagem que é uma linguagem muito próxima da nossa e de um acesso muito fácil a estas ferramentas mais recentes, também as questões da inteligência artificial têm sido cada vez mais abordadas na área da educação. Eu trago aqui uma breve nota e que se relaciona com o facto de atualmente estarmos a olhar para as questões da inteligência artificial muito alinhados com aquilo que são os valores fundamentais defendidos pelo Conselho da Europa, nomeadamente os direitos humanos e a democracia, e saiu um relatório, se não me falha a memória, em outubro do ano passado, 2024, em que o principal redator deste relatório é o professor Wayne Holmes, que tem também ele trabalhado, nós temos trabalhado em proximidade com aquilo que tem vindo a ser os desenvolvimentos e a investigação que ele tem vindo a fazer nesta área. Ele já esteve em Portugal por várias vezes, nomeadamente algumas a nosso convite, e temos promovido um diálogo muito interessante, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com a utilização da inteligência artificial para ensinar, para aprender e também para ajudar as instituições a serem mais eficazes e a garantir que a inteligência artificial não existe para nos substituir de todo, mas acima de tudo para melhorar os nossos processos e a partir de uma visão muito crítica que ele traz à utilização da inteligência artificial, podermos ir tendo também aqui alguma capacidade de termos mandato sobre aquilo que chega às escolas. A grande questão prende-se muitas vezes com uma vontade de adaptar aquilo que é feito pela indústria, pelas grandes empresas ao que se passa na educação. Não é de agora que isso acontece muitas vezes criamos esta ideia um bocadinho lírica de que com a inteligência artificial vamos conseguir rapidamente personalizar os processos de aprendizagem, que estes algoritmos avançados ajudam a ajustar os conteúdos pedagógicos às necessidades específicas dos alunos. Acreditamos muito que são sistemas adaptativos que funcionam como tutores, que acabam por ir acompanhando de maneira muito individualizada cada um das nossas crianças e dos nossos jovens, garantindo que vão ao seu ritmo, que desenvolvem as competências de maneira mais eficiente, mas sabemos bem que muito disto não está ainda demonstrado, nomeadamente quando nos centramos em ferramentas de acesso gratuito, em que desconhecemos como é que os algoritmos são construídos e, acima de tudo, que dados utilizam para dar respostas em tempo real às nossas crianças e aos nossos jovens. Daí que, não tendo aqui tempo para aprofundar esta temática, mas certa de que é fundamental que isto seja feito, importa discutir e aprofundar a proteção da privacidade, a segurança dos dados, a discriminação algorítmica, a equidade no acesso às tecnologias, a formação contínua dos profissionais da educação nesta área específica, impedindo deste modo que sistemas de inteligência artificial favoreçam ou prejudiquem pessoas e, acima de tudo, que as influenciem
levando-as para caminhos que não seriam aqueles que, se as suas competências, nomeadamente as de pensamento crítico, estivessem a funcionar no seu melhor e de forma sólida, não seria por aí que iriam. E uma vez mais, não posso deixar de referir o facto de muito daquilo que está ao alcance das nossas crianças e dos nossos jovens por estar de forma gratuita na internet não nos garante rigor, não nos garante uma utilização responsável e por isso precisamos discutir o que é que são boas soluções baseadas na inteligência artificial que sirvam verdadeiramente os propósitos da educação, evitando o caminho contrário, que é a indústria produz soluções e a educação adapta-se. Tem que ser ao contrário, tem que ser a educação a dizer o que é que faz sentido, o que é preciso e, acima de tudo, garantir que todos estão preparados para tomar decisão a quando da utilização destes sistemas que são, infelizmente, e muitas vezes, sistemas muitíssimo opacos. E ter esta perspectiva exclusiva de sermos utilizadores é muito escasso. É preciso perceber como é que estas máquinas funcionam, é preciso garantir também, aliás, o Conselho da Europa está a fazer um trabalho notável a esse nível, é preciso garantir princípios de ética, princípios de rigor e haver regulamentação relativamente àquilo que pode e não pode ser disponibilizado, como aliás acontece em muitas outras áreas da sociedade. Estas são as primeiras reflexões que partilho com todos aqueles que nos estão a acompanhar e gostaria agora de, numa segunda parte, trazer-vos alguns resultados deste percurso, nomeadamente apresentei-vos aquela linha histórica e agora queria focar-me um bocadinho mais naquilo que está a acontecer atualmente. A educação em Portugal está desenhada neste momento a partir de documentos que são referência para diferentes áreas. Já vos mencionei o facto de Portugal ter 12 anos de escolaridade obrigatória. Isso significa que há um referencial para o que significa, ou aquilo que são os objetivos, aquilo que se pretende que aconteça ao longo desses 12 anos de escolaridade obrigatória, que está plasmado no documento, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que tem no seu centro os valores, enquadrado por um conjunto alargado de princípios e que depois prevê o desenvolvimento de um conjunto também alargado de áreas de competência transversais e que, no âmbito daquilo que é o currículo nacional, que está plasmado em documentos designados como aprendizagens essenciais, ou seja, as aprendizagens essenciais da matemática, as aprendizagens essenciais do português, da história, da geografia, das artes, etc, etc. Cada uma destas disciplinas, trabalhando isoladamente ou em conjunto numa lógica de interdisciplinaridade, deve responder àquilo que são os objetivos que estão desenhados para todo e qualquer um dos alunos que frequentam estes 12 anos de escolaridade obrigatória e, em simultâneo, também responder às questões endereçadas na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Existe muito da escola atualmente, a escola já não é apenas um lugar em que o professor transmite conhecimento e o aluno adquire conhecimento. A escola e a educação em Portugal está desenhada numa lógica também de construção de um cidadão, de aprendizagem ao longo da vida e de todo um conjunto de valores, princípios e áreas de competência. Daí que também, sabendo nós que esta sociedade cada vez mais diversa, há esta preocupação de esta junção entre uma educação inclusiva que acolhe todos e cada um que chegam à escola em qualquer altura do ano. Os fluxos migratórios estão cada vez mais intensos e trazem cada vez mais diversidade à escola e à sala de aula, e tudo isso acaba por ter que ser trabalhado do ponto de vista do conhecimento e das aprendizagens essenciais através de autonomia que é dada também à escola e a cada um dos nossos professores, para que, em autonomia, possam ir flexibilizando o currículo, adaptando as suas práticas pedagógicas, de modo a termos esta perspectiva inclusiva, ou seja, a escola não só acolhe todos,
mas garante que todos são levados ao máximo do seu potencial, porque não chega a estar na escola, tem que implicar todo um processo de aprendizagem intenso e de qualidade. Também nos últimos anos, por via da pandemia, temos tido planos de recuperação de aprendizagens e atualmente estabilizamos neste plano Aprender Mais e Agora, que dá precisamente este foco, que amplia, que faz como que um zoom desta diversidade em sala de aula e vai dando resposta através de português, língua não materna. Temos cada vez mais crianças e jovens que chegam a Portugal sem qualquer domínio da língua portuguesa, é preciso acolhê-los e é preciso enquadrá-los, e por isso temos esta oferta de português língua não materna, mas também para garantir que, e porque muitos deles não chegam no início do ano letivo, vão chegando ao longo do ano, temos cada vez mais técnicos especializados nas nossas escolas, nomeadamente psicólogos, mas não só, que vão também fazendo trabalho de tutoria, quer um apoio tutorial específico mais remediativo, quer agora por via deste plano Aprender Mais Agora, tutorias psicopedagógicas que tentam antecipar quaisquer barreiras à aprendizagem que muitas destas crianças trazem, para que possam ser integrados e estar na escola em ambientes que promovam também, naturalmente, e como já referi várias vezes, a qualidade das suas aprendizagens. A transição digital na educação ganha novo fôlego em 2020, com uma resolução do Conselho de Ministros que decorre do facto de estarmos no início de uma pandemia que, no momento em que se percebeu que tínhamos que fechar as escolas, tínhamos que garantir que com as ferramentas digitais o processo educativo podia continuar. Há então uma decisão desta transição digital com um investimento de mais de 500 milhões de euros para a aquisição de equipamentos, mas se percebeu logo que tinha que ir muito mais longe, não era apenas distribuir equipamentos, computadores portáteis, era preciso ir muito mais longe, e também já muito alinhado com aquilo que a própria Europa está a fazer no âmbito também de um plano de educação para o digital, que entretanto é feito. Resumindo, pondo agora o foco no digital, o que é que pretendemos? Pretendemos que com o digital, porque a investigação e a educação nos demonstra isto, consigamos flexibilizar os espaços de aprendizagem, promover práticas pedagógicas mais ativas e mais centradas nos alunos e garantir processos de personalização da aprendizagem, porque cada um de nós aprende de diferentes maneiras e muitas destas tecnologias vão permitir essa flexibilização e ritmos diferentes de aprendizagem, mas garantindo sempre que, no final, essa aprendizagem é de qualidade para todos. Como é que montamos tudo isto? Não é um problema em que chegue, como te referi há pouco, a aquisição de equipamentos. Trabalhamos desde cedo de forma estratégica com as lideranças das escolas, convidámos todos os diretores das nossas escolas a partir desta iniciativa de âmbito nacional, eles próprios desenharem os seus planos de ação para o desenvolvimento digital, aquilo que nós designamos como PADs, Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas, com todo um trabalho de coordenação e de apoio, quer dos serviços centrais do Ministério da Educação, quer de toda a rede de parceiros que temos no terreno, os centros de competência para as tecnologias de informação e comunicação, que já vos referi há pouco, mas também uma rede muito sólida que temos de centros de formação da Associação de Escolas, com um histórico imenso, e que também tem nas suas escolas associadas os professores que precisam de fazer o seu desenvolvimento profissional, sendo que também nos cabe a nós, neste caso específico à Direção-Geral da Educação, ir monitorizando os resultados e ir induzindo processos de melhoria. Para vos dar aqui só uma visão de alguns números, todas as escolas desenharam os seus planos de ação entre 2020 e 2021, trabalharam as questões organizacionais, as questões pedagógicas, as questões mais de infraestrutura. Nós fomos contabilizando, fomos percebendo como é que a partir desses planos de ação o trabalho ia acontecendo. Atualmente este gráfico mostra que ainda há trabalho a fazer. Eu não introduzi dados mais recentes, mas nós temos, aproveitei aqui um gráfico um bocadinho mais antigo, mas a verdade é que tudo isto fez
criar um movimento dentro das próprias escolas que acaba por ter uma dinâmica muito forte naquilo que é tudo, que é uma capacitação digital de todos os nossos professores. Nós temos um sistema, ultrapassamos os 110 mil professores no sistema, é um número sempre, vai flutuando constantemente, mas nós em 2021 fizemos 2021, começámos ainda em 2020, a fazer o check-in, o que é que isto significa, perceber em que patamar de proficiência digital estavam os nossos professores, através de ferramentas desenvolvidas pela Comissão Europeia. Nós percebemos em que patamar é que eles estavam e a partir do patamar de proficiência todos eles frequentaram um conjunto muitíssimo alargado de formações e foram subindo os patamares de nível de proficiência, um bocadinho como acontece nas línguas, e estamos com níveis bastante interessantes de professores que frequentaram estes cursos e estas oficinas. Mais recentemente, novo investimento porque percebemos que não basta um computador portátil. Há atualmente uma diversidade de tecnologia, nomeadamente a tecnologia que permite que as próprias crianças construam os seus robôs, tecnologia associada a laboratórios de ciência com sensores, com microscópios digitais, com enfim, a tal tecnologia mais sofisticada que eu vos falei no início. Nós queremos e precisamos cada vez mais que sejam os próprios alunos a utilizar essas tecnologias e a estimular a sua criatividade, a capacidade de resolverem problemas. E, portanto, instalamos 1.300 laboratórios de educação digital. Terminámos essa campanha em outubro de 2024, com investimento PRR. E estes laboratórios de educação digital significa que as escolas, em função dos seus projetos, puderam selecionar diferentes tipologias de equipamentos. Há um equipamento comum a todos, computadores mais robustos, com sistemas mais avançados, impressoras 3D e outros equipamentos que são comuns, e depois pacotes, kits, como nós lhes dizemos, que estão relacionados com a área da programação, da robótica, das ciências e das tecnologias e das engenharias e também das áreas das artes e multimédia. Temos observado, por exemplo, através de equipamento bastante sofisticado, de câmaras de filmar, a construção de estúdios dentro das escolas, e isso levou a um incremento enorme das rádios escolares, das televisões escolares, a partir da utilização destes equipamentos, ou seja, uma lógica muito de colocar os alunos na ação, os alunos enquanto utilizadores, mas numa utilização que é uma utilização que não é uma utilização passiva, é uma utilização que exige construção, exige ter trabalho associado, trabalho escolar, digamos assim, associado, para que se desenvolvam as aprendizagens essenciais e importantes que têm que ser feitas. Para estimular a utilização destes equipamentos pelos professores, porque, feitas as contas, os professores acabam sempre por ser aqui um bocadinho os intermediários, ainda que estejamos a observar cada vez mais nas escolas que são os próprios alunos que, por sua iniciativa, procuram estes laboratórios e utilizam estes laboratórios. Estes equipamentos são facilmente transportáveis, ou seja, eles estão instalados em salas específicas, mas depois podem ser transportados para uma aula de matemática, para uma aula de química, para uma aula de geografia, o que seja. O que é que uma das equipas que tenho aqui na Direção-Geral da Educação tem vindo a fazer com os seus parceiros, nomeadamente os Centros de Competência TIC? Cenários de aprendizagem, ou seja, fichas muito simples que explicam aos professores não apenas como é que, por exemplo, a impressora 3D funciona, quais os botões em que tem que carregar para pôr a máquina a funcionar, mas muito mais importante que isso, não quer dizer que isso não seja também importante, mas muito mais importante do que isso é fazer esta distribuição de cenários de aprendizagem. Trago aqui um pequeno exemplo. É um conjunto de atividades que tem por objetivo consciencializar os alunos para a importância das energias renováveis, mas fazendo uma ligação direta destas atividades àquilo que são as próprias aprendizagens essenciais.
seja, ao longo de 6 aulas, estas atividades estão programadas para 6 aulas, alunos do 7º ano de escolaridade, ou seja, alunos à volta dos 13, 14 anos, no âmbito da disciplina da Físico-Química e numa lógica interdisciplinar com as ciências naturais, a matemática e a geografia, durante 6 aulas de 50 minutos de cada, utilizando os laboratórios de educação digital, nomeadamente um conjunto de equipamentos designado por Laboratório de Energias Renováveis, juntando a isso alguns outros recursos digitais disponibilizados na internet, vão desenvolver um conjunto de atividades que lhes permite não só ficarem, no final, capacitados para identificar em situações concretas sistemas que são fontes ou receptores de energia, indicando o sentido de transferência da energia e concluindo que a energia se mantém na globalidade, mas também a distinguir fontes de energia renováveis de não renováveis e a argumentar sobre as vantagens e desvantagens da sua utilização, etc, etc, etc. Ou seja, estamos a utilizar equipamento em situação de sala de aula para aprendizagens específicas da fisicoquímica, das ciências naturais, da matemática e da geografia. É este o sentido da utilização das tecnologias em ambientes educativos. E agora o meu último slide, prometo dar-vos esta visão. Este investimento dos últimos anos foi um investimento em equipamento, mais de 1 milhão de equipamentos de computadores portáteis comprados e distribuídos. Todos os alunos e todos os professores receberam computadores portáteis a partir de final de 2020 e durante 2021. Todo um trabalho de capacitação e desenvolvimento digital das próprias escolas, programas específicos para formar os professores. Estamos ainda em fase de produzir recursos educativos digitais de qualidade, e estes laboratórios de educação digital que, como percebem, são ambientes mais sofisticados de aprendizagem. Ou seja, olhar para esta transição, para este programa de transição digital na educação, como algo que está associado ao desenvolvimento de competências, tem em conta questões de segurança, as questões do bem-estar. Não vou ter tempo de endereçar esta questão, mas que é uma discussão muito importante, garantir o bem-estar digital, garantir que todos estes equipamentos, todas estas ferramentas digitais só devem ser utilizados quando trazem mais-valias para o processo de ensino e de aprendizagem. Porque se for preferível estar num laboratório manipulando tubos de ensaio, reagentes e sem precisarmos de nada de digital, nada que tenha a ver com ecrãs, então façamo-lo sem ecrãs. Tempo para a prática do desporto, tempo para a criatividade nas artes, tempo para sair da escola, visitar museus, fazer visitas de estudo a outros locais. Tudo isso pode ser feito sem ecrãs. Se pode ser feito sem ecrãs, deve ser feito sem ecrãs. A questão do bem-estar digital é fundamental e também deve ser trabalhado nas escolas, evitando que, se o tempo é o tempo de desenvolver empatia, de conversar olhos nos olhos, de realizar atividades no pátio da escola, no ginásio da escola, sem ecrãs, então esses ecrãs devem ser liminarmente retirados desses espaços. Sabemos bem das questões de fragilidades que decorreram do facto da pandemia, muitas destas crianças passarem dias e dias, horas e horas aos ecrãs. E, portanto, digamos que um programa de desintoxicação de ecrãs é também muito importante tê-lo sempre presente. E uma vez mais sublinho, se podemos fazer melhor sem tecnologias digitais e sem ecrãs, então devemos fazer sem tecnologias digitais e sem ecrãs, evitando ao máximo o trabalho individualizado em que cada aluno está com um computador à sua frente. Nós, salvo raríssimas exceções, desaconselhamos fortemente que isso aconteça. Um computador pode muito bem ser partilhado num grupo de trabalho e um dos elementos do grupo, 2 elementos do grupo, recorrem ao computador quando precisam
verdadeiramente de utilizar o computador para um cálculo matemático mais sofisticado, para mais rapidamente produzirem um gráfico, manipularem variáveis, e os outros três podem estar em ambiente de laboratório, fazer medições, a utilizar balanças, etc, etc. Portanto, e a terminar, todo este trabalho tem, acima de tudo, esta preocupação de garantir que na educação e nas escolas estamos a dar uma resposta àquilo que é a realidade com que nos deparamos, uma sociedade cada vez mais digitalizada, mas em que também é preciso construir e garantir que na escola trabalhamos as questões da cidadania digital, uma cidadania crítica, ativa, e onde cada um fala por si, decide por si, a partir de valores e princípios que estão perfeitamente estabilizados e que são aceitos por todos. E basicamente era disto que vos queria falar, demonstrando que, como disse no início, temos ecrãs já nas escolas do primeiro ciclo, mas também temos livros, também temos meninas que estão a partilhar um computador e teremos outros que não estão a utilizar computador e estarão a fazer outras atividades. Continuamos a ter salas desarrumadas e é bom que o tenhamos, significa que estas crianças estão em ambientes seguros, ambientes protegidos, e em que há sempre a mediação de um adulto, de um professor devidamente preparado para tomar decisão sobre quando é a altura para usar computador, quando é a altura para não usar computador, e acho que posso dizer em segurança que as nossas crianças e os nossos jovens estão muito bem entregues aos nossos professores, e que Portugal está a fazer um caminho com sentido, com propósito e com visão sobre aquilo que as tecnologias podem trazer de bom aos processos de ensino e aprendizagem. E pronto, e com isto termino. Peço desculpa, demoro sempre um bocadinho mais de tempo do que aquilo que eu penso fazer, mas acabo por me entusiasmar. Peço desculpa, espero que tenha sido clara, e estou disponível agora para qualquer interação que Doutora consiga. Maria João Morta, seguramente que não tem minimamente que pedir desculpa, porque nós estávamos a seguir com toda a atenção e interesse este ensinamento que nos trouxe, pelo menos a mim, que é que eu ouvi com muita atenção e com muita satisfação. Porque na realidade não, eu pelo menos não tinha a noção de que de facto já temos as nossas crianças desde muito pequenas a serem capazes de encontrar de uma maneira rigorosa e de uma maneira cautelosa os benefícios de todas estas tecnologias digitais e, sobretudo, saberem procurar, saberem decidir e ir buscar a informação rigorosa que pretendem. Mas se bem que este me deixou absolutamente maravilhada com os progressos que têm sido feitos e com muito trabalho que tem sido desenvolvido e no qual a professora tem estado altamente envolvida, também me surgiu uma questão. Este panorama é um panorama que nós podemos dizer eu não digo generalizado, mas tem alguma dimensão a nível do próprio país, ou é mais notório nos grandes centros, em que há maior informação, em que os professores, e aqui eu pensava também nos próprios professores que ouvimos dizer todos os dias que estão envelhecidos, portanto, com pior capacidade de se adaptarem a todos estes desafios. Portanto, ao mesmo tempo que me deixou extremamente satisfeita e entusiasmada com o que nós já temos e com o que temos vindo a fazer nas escolas com estes nossos miúdos, e cada vez será melhor e maior, porque as próximas gerações, cada ano vai havendo gerações de mais jovens a estar perfeitamente à vontade para mexer e para trabalhar com os computadores e com os programas
que lhe são propostos. Mas a minha questão depois é se há ou não uniformidade ao longo do nosso país e das próprias regiões autónomas para termos uma sociedade de uma maneira mais generalizada, capacitada para ter não, não só a disponibilidade para lidar e para entrar nesta sociedade digital, e para se defenderem, talvez também, dos problemas que elas lhe possam trazer quando não estejam devidamente informados. Peço desculpa, não quero alongar-me, porque com certeza haverá quem queira colocar mais questões. A pergunta que a senhora professora coloca é muito pertinente. Eu ia aqui destacar duas situações. A primeira, que foi a tomada de decisão política, à data, 2020, que este era um programa de âmbito nacional e que garantisse equidade, ou seja, para todos. E por isso lhe referi 1.050.000 computadores portáteis comprados. O que é que isto significa? 1.050.000 significa que, naturalmente não incluindo aqui as crianças do pré-escolar, todas as crianças dos 6 anos de idade até aos 18 anos tinham direito a receber um computador portátil entregue pela escola e que voltaria à escola no final do ciclo de escolaridade. Ou seja, diferente de um programa que houve há uns anos atrás, em que o computador era entregue e era dado, ou seja, a titularidade do equipamento passava para a família, aqui é uma situação de cedência. Legislação enquanto. Enquanto frequenta a escola, tem direito a um computador portátil. Os computadores não são todos iguais, há computadores mais simples que são para o primeiro ciclo e depois, em função das idades, há 3 tipologias de computadores. E as crianças, no final do 4º ano, devolvem o computador e recebem outro enfim, com mais capacidade de processamento. Houve famílias que optaram por não aceitar o computador, por motivos variados, nomeadamente porque já tinham, acharam que o que tinham seria preferível, etc, etc. Mas a verdade é que foi disponibilizado a todos. Em paralelo, um programa que capacitou todos, ou praticamente todos os professores que estão no sistema. E só estas duas dimensões em contacto são normalmente um caldo muito nutritivo. Ou seja, os professores estão a receber formação e, em simultâneo, os equipamentos estão disponíveis. Nem todos estarão a tirar o máximo proveito dos equipamentos. Mas eu diria que, de forma generalizada, os computadores e a utilização destas ferramentas digitais estão generalizadas nas nossas escolas. A título de exemplo, começámos a semana passada a fazer as provas de teste. Há um conjunto de provas de âmbito nacional que já estão em formato digital. Não é possível fazê-las se não ao computador. Tínhamos começado isto lá mais atrás. Significa que se... vou dar o exemplo agora do que vão ser os exames de matemática e de português no 9º ano de escolaridade. Eles vão ser feitos ao computador. Não há outra maneira. Parecendo que não, isto induz uma responsabilidade acrescida nos nossos professores. E nós temos vindo paulatinamente a trabalhar com eles nesse sentido. Não estou a dizer que este é o melhor caminho, ou seja, por via, até porque sabemos que muitas vezes a avaliação externa, os exames condicionam de alguma maneira aquilo que são as formas de trabalhar nas escolas, mas no que respeita ao digital, eu diria que acaba por ser um estímulo interessante, porque os alunos têm mesmo que se preparar para que no momento do exame o computador abre e a prova tem que ser realizada com o dispositivo. Isso significa que as competências digitais têm que estar garantidas para todos. Ou seja, um professor de matemática que nunca utiliza um computador em sala de aula está a pôr em risco aquilo que vão ser os resultados no Exame Nacional de Matemática. Não quero com isto dizer que o aluno não tenha aprendido imensa matemática. Há de ter aprendido, certamente.
mas há um momento em que ele tem que demonstrar todo o conhecimento que tem utilizando um dispositivo eletrónico e tem que o saber fazer. E tem que o saber fazer. Portanto, isto acaba por, digamos que, levar para um patamar de responsabilidade aquilo que é também hoje em dia o trabalho em sala de aula. Mas as coisas não acontecem de um dia para o outro, nem tampouco por obrigação. Eu, como professora, defendo muito a liberdade que cada um de nós tem relativamente à maneira como organiza a sua sala de aula, trabalha com os seus alunos. Agora, nós temos professores no sistema com uma elevada formação científica e pedagógica e dificilmente se encontra na escola um professor que ache que isso do computador é muito bonito, mas fica lá fora. Isso hoje em dia não acontece. E devo dizer-lhe que a própria pandemia e o facto de as escolas terem fechado, mas os professores terem continuado na relação de ensino-aprendizagem com os seus alunos, muitos professores tiveram, aliás, esta campanha de formação, tenho em mim, que teve uma adesão tão generalizada, porque os professores perceberam da importância de dominarem minimamente estas tecnologias para poderem fazer um melhor trabalho em sala de aula. Em muitos casos, nós já estamos até a fazer um bocadinho o contrário. Aliás, a minha mensagem no final da minha intervenção foi muito utilizar os computadores quando faz sentido utilizar os computadores e deixar o computador na mochila ou no armário se podemos fazer de outra forma com as crianças e os jovens. Agora, não noto, e eu tenho equipas no terreno, nós interagimos muito com estes centros de competência e com os centros de formação. Seria profundamente injusto dizer que nas escolas das cidades se utiliza mais os computadores e nas escolas rurais se utiliza menos. Nós temos feito vários estudos, para além da monitorização dos dados que recolhemos, temos um estudo feito pelo ISCTE, que fez um levantamento dos planos de ação das escolas para o seu desenvolvimento digital e que é bem demonstrativo daquilo que foi enfim, um trabalho intenso que as escolas fizeram para criarem dinâmicas de utilização dos computadores e de outros dispositivos. Estou a dar o exemplo do ISCTE. Tivemos com a Universidade de Aveiro, foi a universidade que trabalhou connosco o programa de capacitação, ou seja, fez todo o trabalho de check-in dos professores, ou seja, avaliou, digamos assim, o desenvolvimento, a proficiência digital dos nossos professores na fase inicial. Era voluntário, mas como viu, tivemos milhares e milhares de professores a fazerem esse trabalho de posicionamento e depois fez uma comparação utilizando o mesmo instrumento no final do programa de formação. E são estatisticamente significativos os resultados do ponto de vista da subida de patamar da competência digital dos professores. Claro que me pode dizer assim, mas o facto do professor ter as suas competências digitais mais desenvolvidas não me garante que depois em sala de aula ele crie dinâmicas de utilização pelo lado dos alunos. Mas na realidade nós desenhámos o programa de capacitação muito nessa lógica. Os professores que ficaram no nível 1 ficaram basicamente a aprender a utilizar os dispositivos, mas sempre uma aprendizagem no sentido daquilo que depois poderia fazer em sala de aula. Nos de nível 2, o curso de nível 2 e as oficinas de nível 2 já era numa lógica muito de que pedagogia em sala de aula, quanto eu quero que os meus alunos utilizem estas ferramentas digitais. Ou seja, já estávamos num patamar em que tínhamos professores que dominavam perfeitamente as ferramentas, agora era preciso ver, do ponto de vista pedagógico, o que fazer em sala de aula. Os de nível 3 foi onde pusemos todos aqueles que já estavam num patamar de inovação e de capacidade de trabalhar nas questões mais organizacionais da escola, enquanto também entidade que aprende e que se desenvolve. Não tenho dados a nível nacional que me evidenciem um trabalho continuado por parte de todos os professores em sala de aula.
mas daquilo que nos é dado a conhecer, dos dados que vamos levantando, eu diria que esses desequilíbrios, relativamente àquilo que há uns anos atrás eram as bolhas de inovação, ou seja, numa escola eu encontrava um pequeno grupo de professores que eram utilizadores e depois toda uma relutância dos restantes dizendo, isso é ali, professor tal, ou professor... esses é que são bons, mas isso não é para mim. Eu penso que essa bolha rebentou um pouco e neste momento todo e qualquer professor se sente responsável por, num determinado momento, uns mais, outros menos, mas estamos a ver agora com os laboratórios de educação digital uma utilização muito, muito interessante destes equipamentos por parte dos alunos, porque estes equipamentos estão desenhados para serem utilizados pelos alunos. Enquanto um computador portátil, eu posso ter um professor a projetar, e há tecnologia na sala de aula, mas está nas mãos do professor, tudo aquilo que foi o desenho dos laboratórios de educação digital, não há hipótese nenhuma de ser apenas, como eu costumo dizer, perdoem a expressão, o professor a brincar com os equipamentos. Aquilo só faz sentido se forem os alunos. É um bocadinho, enfim, nas ciências, é a minha área e fiz muito trabalho experimental com alunos em sala de aula. Claro que eu posso ser eu no laboratório exemplificar e depois os alunos estão apenas com um papel passivo. Mas isso hoje em dia é quase impossível. Não se consegue ter 25 adolescentes de 14 anos a verem o professor a construir robôs e eles quietinhos a verem. Isso não faz sentido absolutamente nenhum hoje em dia. Obrigada, professora. Não sei, não estou a ver nenhuma mão física. Quem quiser colocar questões à professora, se faz favor, eu vou pôr aqui a minha mão para ver. Às vezes não. Peço desculpa, isto reagiu demais. Eu tenho uma professora e não. Eu tenho uma pergunta, se puder. Sim, sim, faz favor. Faz favor. Não pôs a sua mão, mas pode falar. Pus a mão física, a minha mão. Não vi a física, está bem. A física, não a mão digital. Tá bem. Professora Maria João, muito obrigada pela sua apresentação. Deu muita informação, ou alguma informação que eu não tinha, e sendo eu uma pessoa que faz robótica, foi-me muito grato perceber que estes laboratórios têm, dos três tipos de equipamento, têm kits robóticos. E, portanto, tenho aqui algumas perguntas relacionadas com esta robótica, talvez venha a funilar um bocadinho esta conversa, portanto, falar não apenas de computadores, mas de kits robóticos, porque os kits robóticos permitem que os alunos juntem matemática, física, computação, programação, sensores, portanto é multidisciplinar e além de ser multidisciplinar é muito engraçado e estes kits mexem, portanto eu admito que será uma maneira de introduzir rapazes e raparigas para estas áreas do digital e ainda por cima divertem-se. A minha pergunta é a seguinte: são os alunos que nestes laboratórios montam os kits ou os kits vinham montados? Segundo, nestes laboratórios há desafios para que os robôs façam, por exemplo, seguir uma linha branca num chão preto ou parar num semáforo encarnado. Terceira pergunta. Em muitas escolas deste país, ilhas incluídas, há grupos liderados por professores, há clubes de robótica em particular, e muito apoio dos centros Ciência Viva dos locais. Tem explorado isso? Muito bem, perguntas muito, muito interessantes e vou tentar não me entusiasmar na resposta e ser tão objetiva quanto possível. Em primeiro lugar, estes equipamentos, os robôs, não vêm construídos. A ideia é serem construídos pelos alunos a partir de projetos e de objetivos que estão sempre, tanto quanto possível, associados àquilo que são as aprendizagens da matemática, da física e de muitas outras disciplinas que, quando trabalhadas em conjunto, concorrem para aprendizagens muito mais sólidas, porque deixam de estar em gavetas. Ou seja, não é matemática pela matemática, é uma matemática que tem que ser trabalhada
para que depois o robô consiga fazer aquilo que se pretende que ele venha a fazer. Portanto, nós, basicamente, no kit de robótica, distribuímos um conjunto muito alargado de placas Arduino, de enfim, sensores de temperatura, sensores para a umidade. Enfim, eu não é a minha área, mas estou a olhar para o kit de robótica. Se procurar um site que é LED, Laboratório de Educação Digital.dge.medu.pt, ou se fizer uma pesquisa em Laboratórios de Educação Digital, Direção-Geral da Educação, vai encontrar todas as peças e pecinhas. O senhor secretário-geral da Educação não me levará a mal se eu partilhar aqui convosco que quando nós aqui na Direção-Geral desenhámos todos os componentes destes kits, ele só me dizia: ai Maria João, que dor de cabeça que vai ser essas pecinhas todas numa escola. E disse ao senhor secretário-geral: mas se não for assim, robôs já feitos servem para brincar. E nós aqui podemos também brincar um bocadinho, mas a ideia é precisamente que os alunos construam os robôs, desenhem os tapetes, façam competição depois com estes robôs. É esse o objetivo. E, portanto, há baterias, cabos, sensores, enfim, são as tais dezenas, para não dizer centenas de pecinhas, pequenas videocâmaras que podem ser postas depois nos robôs. Enfim, eu estou a olhar e estou a ver aqui peças e peças e peças que vão em caixas, e depois o que nós temos são as tais fichas com os cenários de aprendizagem, em que tentamos sempre que seja um trabalho interdisciplinar. E, portanto, se aceder a este nosso site dos Laboratórios de Educação Digital, vai ver toda a descrição dos equipamentos dos kits, vai ter fichas para se perceber como é que tudo isto funciona do ponto de vista técnico, e depois, principalmente, estes cenários de aprendizagem que vão entusiasmar os professores a pegarem nestas caixas, levarem para as salas de aulas. E nós, como eu digo, temos observado um trabalho muito interessante, muito dele assumido pelos próprios alunos. Alunos às vezes mais velhos que fazem coadjuvação com professores para, com os mais pequenos, poderem trabalhar com todos estes equipamentos. Relativamente aos centros Ciência Viva, dizer-lhe que nós temos uma rede de clubes Ciência Viva na escola, que é uma parceria precisamente com a agência dos clubes Ciência Viva. É um projeto financiado pelo PRR, e o que nós começámos já há uns anos atrás foi a incentivar as escolas, que muitas delas já tinham clubes. Aliás, nós temos uma rede enorme de clubes de programação e robótica nas escolas. O que é que eu notava muito? É que muitas vezes esses clubes funcionavam com um professor, que era o professor que tinha uma vontade enorme de trabalhar estas questões, e que depois ia buscar o aluno que também gostava muito de física, mais outro que gostava muito de matemática, e trabalhavam muito fechados no clube. Ou seja, acabavam as aulas e às 5 da tarde os meninos iam para a sala do clube e deixávamos muitos de fora. Então começámos a trabalhar com o Ciência Viva, e começámos a fazer parcerias entre as escolas, os centros de Ciência Viva, e com uma rede mais alargada de universidades, centros de ciência, e financiámos esses clubes, desde que a escola assumisse o compromisso de que o clube, aliás, eu fui muito, enfim, lutei até onde pude para que não se chamasse Clube Ciência Viva na Escola, mas sim Espaço Ciência Viva na Escola. Mas, enfim, terminei com um voto vencido. Mas a verdade é que há o compromisso por parte da escola que se inscreve nesta rede e que é financiada, e o financiamento é precisamente para a aquisição deste tipo de equipamento. Não é para montar laboratórios sofisticados na escola, é acima de tudo para distribuir esta tipologia de equipamento. E o compromisso é de que o clube organize atividades para o resto da escola. Ou seja, certamente que eles se divertem muito a pensar nas atividades, mas essas atividades não podem ficar no espaço do clube. Têm que ser levadas às escolas do primeiro ciclo, ao pré-escolar, etc. E, portanto, essa é uma rede gigantesca que temos de clubes Ciência Viva na escola, uma parceria com
com a agência liderada pela Rosalia Vargas, e muitos destes clubes das escolas têm parcerias com os centros de ciência viva, que é também já uma rede muito alargada, e a partir também de todo o know-how que há nesses centros de ciência viva, incentivamos muito as atividades práticas. Acima de tudo, a ideia é que os alunos façam ciência na escola, mas façam ciência de qualidade, e para isso precisam ter estas parcerias com as universidades, com centros de investigação, e é uma maneira também de atrair, por exemplo, as meninas para estas áreas das ciências, da robótica, da computação, das engenharias. Aliás, Portugal não está nada mal nesse retrato, está mal ainda em algumas coisas, diria ainda, porque se olharmos para as curvas de crescimento da educação, nós muitas vezes olhamos para as curvas recentes e vemos, o PISA este ano está um bocadinho pior do que o PISA do ano passado. Agora, aqui o que importa ver eram as taxas de analfabetismo que tínhamos em 1974 e que alunos é que estavam a fazer o ensino secundário nos anos 70, e aquilo que temos atualmente nas escolas e nas universidades. E nestas coisas da educação são processos muito demorados, é preciso muita resiliência, muito investimento, as mudanças demoram a chegar e, portanto, não podemos olhar para intervalos temporais muito curtos. Muito do investimento que tem sido feito nestes últimos anos, certamente que só será visto lá mais à frente. Às vezes os ciclos políticos é que tendem a fechar estes intervalos temporais. Muito obrigada. Está o professor Manuel Porto, se faz favor. Sim. Professor Manuel Porto. Professor Manuel Porto. Liga o microfone, faz favor. Agora já se consegue ouvir? Sim, senhor. Já, muito obrigado. Bom, interessantíssima exposição. Eu sou muito sensível a esta temática, como tenho 13 netos, e não imaginava há 70 e tal anos, quando vivia nesta casa, estava na escola, que houvesse estas oportunidades. Enfim, mas vou ser rápido. Eu agora vejo pelos netos, eu pergunto, enfim, as vantagens são espantosas. Agora, não há talvez um excesso de dependência do digital, eu vejo pelos meus netos, enfim, realmente temos que ter um esforço de, no fundo, não haver essa dependência. E outra questão que se põe num plano mais vasto, e estamos a ver na América e tudo isso, é como é que o digital e a inteligência artificial está a chegar à população em geral, e portanto creio que tem que haver cada vez mais a necessidade da inteligência real. Ou enfim, noutros países, não é em Portugal, acabar a estupidez real. Realmente é impressionante como estas novas tecnologias magníficas, não se podem evitar, e ainda bem que não se evitam, são apesar fantásticas. Agora, em alguns casos, estão talvez a afastar uma proximidade que é fundamental na educação, e, por outro lado, portanto, essa possibilidade de contacto, da qual nos temos de defender, não evitando, obviamente, mas o que é que se pode fazer para que a inteligência real não impeça que haja a estupidez real em alguns casos, e o que se ver, não vale a pena dizer nomes do que está a passar atualmente nos Estados Unidos, por exemplo. E muito obrigado e parabéns por a exposição tão interessante. Enfim, a matéria de educação que me interessa, estive no Conselho de Educação há alguns anos e ainda estou atualmente, coisa que muito me agrada. Obrigada pela sua questão. Eu fui abordando, enfim, há temas como este que aqui trouxe que mereciam por si enfim, uma intervenção, sem dúvida, porque são de enorme complexidade e sensibilidade. Eu tento sempre olhar para as várias perspectivas, para os vários ângulos. Se há uns anos atrás o objetivo era trazer mais tecnologia às escolas, porque se percebia que, numa lógica prospectiva, a digitalização estava a acontecer na sociedade e a escola tinha que, de alguma forma, acompanhar e garantir igualdade de oportunidades para todos. Sabemos bem que alguns compensam em casa aquilo que as escolas não lhes conseguem dar, mas muitos outros, com retaguardas mais frágeis, tem que ser a escola a garantir as oportunidades que lhes permitirão ir tão longe quanto aqueles que têm retaguardas mais confortáveis em casa. E então houve um esforço grande e que, como referi, muito acelerado pelas questões da pandemia nos últimos anos. Nesta fase, e como eu fui referindo, importa ter um olhar equilibrado. O excesso de tempo em ecrã, quer nas escolas, quer em casa com as famílias, e aí devo dizer-vos que a minha leitura não me empurra apenas para as famílias com retaguardas mais frágeis,
as crianças, desde muito cedo, passam muito tempo ao ecrã, nomeadamente quando estão sozinhas nas suas casas, nos seus Exatamente. quartos. E isso, É nós isso. fizemos sair muito recentemente um documento designado Recomendações para a Promoção do Bem-Estar Digital nas Escolas. É um documento que foi feito com a coordenação de um grande especialista que temos em Portugal nesta área, que é consultor da Comissão Europeia e do Conselho da Europa, e depois com um conjunto muito alargado de especialistas nesta área, e que foi dirigido por mim aqui na Direção-Geral da Educação. Ou seja, recolhemos todo um conjunto de pessoas, quer da área da psicologia, mas também da área da saúde, e fizemos uma análise de todos os riscos que estamos a correr por via do excesso de tempo de ecrã, nomeadamente tempo não mediado por adultos. Fizemos estas recomendações para as escolas, no entanto, extraímos destas recomendações folhas específicas para diretores de escola, professores, para os próprios alunos e para pais e encarregados de educação. Sabemos que se não podemos desacelerar neste processo de digitalização para garantirmos igualdade de oportunidades para todos, ou seja, utilizar estes dispositivos porque eles garantem ambientes muito mais ricos de aprendizagem. Quando eu utilizo até uma simples folha de cálculo e retiro dados de experiências que eu faço em laboratório com os meus alunos, eu tenho um potencial de conseguir manipular variáveis, de antever comportamentos, de perceber que o resultado que eu obtive em laboratório naquele momento, eu posso fazer simulações através de programas com capacidade de processamento muito mais rápido do que se eu os estiver a fazer com uma simples máquina de calcular e através de régua e esquadro e compassos. Então eu estou com as tecnologias a criar ambientes muito mais poderosos para a aprendizagem, mas eu tenho que saber quando é a altura de parar e dizer não, eu tenho mesmo que aprender o algoritmo da multiplicação. E depois eu uso a calculadora se isso acelerar a minha velocidade de realizar uma tarefa. Mas eu não vou utilizar a calculadora enquanto eu não perceber o algoritmo da multiplicação. E isto tem que ser dito, e tem que ser dito e tem que se insistir. Nós começámos um projeto piloto já há algum tempo para percebermos se fazia sentido transitarmos de manuais escolares em papel para manuais digitais e neste momento temos muitas dúvidas sobre se este é o caminho, se faz sentido trabalharmos exclusivamente do ponto de vista daquilo que são recursos de qualidade. Os nossos manuais produzidos por um conjunto alargado de editoras no nosso país são materiais de muita qualidade que nos garantem do ponto de vista científico, didático, há rigor naquilo que é utilizado pelos professores e pelos alunos. Temos um histórico desses manuais em papel e de papel até de muita qualidade. Começámos a experimentar fazê-lo nesta transição para manuais digitais. Neste momento temos quase como certo de um trabalho, enfim, também de monitorização que temos vindo a fazer, que no primeiro ciclo poderá ser prematuro ter estes manuais, nomeadamente, e só estávamos a utilizá-los no terceiro e no quarto ano, apenas para os manuais, os cadernos de atividades estavam todos ainda em papel, e neste momento parece-nos haver evidência para retirar os manuais digitais do primeiro ciclo, sendo que temos também um grupo ainda bastante grande, e digo ainda porque não sei se vai manter assim, de alunos no secundário que preferem estudar por livros em papel em vez de estudar por livros em formato digital. Ou seja, a digitalização não é um processo simples que se diga avancemos para a digitalização e tudo melhora, nem pensar. Isto só do ponto de vista do bem-estar digital. Se pusermos em cima disso as questões da manipulação, porque como eu dizia na minha intervenção, muitos destes algoritmos são extremamente opacos e já percebemos também discriminatórios e influenciadores até da tomada de decisão. Ora, tudo isto
tem que ser discutida, aprofundada, e eu sou muito favorável à questão da regulamentação da utilização da inteligência artificial, garantindo que, aliás, acontece na indústria farmacêutica, um medicamento não é posto numa farmácia à venda sem termos a certeza que ele não tem danos ou que não é prejudicial para quem o toma. Muitas destas ferramentas, nomeadamente a inteligência artificial, e aquilo que é posto de forma gratuita na internet, sem qualquer controlo relativamente a quem usa, eu diria que deve seguir o princípio que nós temos, por exemplo, para a indústria farmacêutica. Eu tenho que perceber que consequência, aliás, muitos já percebemos, está provado, conseguem influenciar resultados de eleições. Ora, isto é pôr em causa aquilo que são os princípios basilares de uma democracia. Ora, se é assim, tem que se tomar medidas para controlar estas ferramentas, se verificar que elas estão a ser nocivas. Agora é preciso coragem também para isso, porque, infelizmente, e eu assumo isso, neste momento temos países como os Estados Unidos que estão a fazer o caminho completamente contrário. Agora isso é a posição, neste caso, da Europa e de alguns países da Europa. Eu tenho acompanhado os trabalhos do Conselho da Europa, e estas questões estão a ser trabalhadas ao mais alto nível e de forma bastante assertiva. Assim haja depois a coragem no momento da decisão de garantir, porque depois vêm as vozes que dizem mas isso vai fazer com que a Europa fique para trás comparada com aquilo que se passa na China, com estas ferramentas mais recentes que surgiram, e com aquilo que se está a passar nos Estados Unidos, mas isso... Quanto mais culta for uma sociedade, quanto mais elevados forem os níveis de literacia das pessoas, também melhor elas decidirão. Só aqueles que não percebem o poder destes algoritmos é que veem com tranquilidade o facto de estarem a serem encaminhados sem que lhes perguntem se querem ou não querem os sítios para onde são levados por estas ferramentas. E estou a dizer isto ao nível das coisas mais básicas que todos nós utilizamos no dia a dia. Agora, ter crianças e jovens que fazem uma utilização completamente desprotegida destas ferramentas, eu diria que é assustador. Está mais uma questão, professora Alzenda Balbino, se faz favor. Muito obrigada, senhora professora Salomé. Permita-me, em primeiro lugar, que cumprimento a senhora professora e a comissão organizadora deste ciclo de conferências que efetivamente nos permitem uns finais de tarde de quarta-feira muito entusiasmantes e muito satisfatórios. Excelentes, diria eu. Mas eu tenho uma pergunta, é mais uma dúvida para a senhora professora Maria João Horta, e a dúvida surgiu pelo entusiasmo como a senhora professora nos apresentou o programa de transformação digital no ensino e na aprendizagem. Foi de facto tão motivador que me suscitou-me uma dúvida. Como é que efetivamente este programa se articula com as universidades que têm formação de professores? Portanto, há universidades que formam professores de diferentes áreas, não é? Biologia, Geologia, Física, Química, Educação de Infância. Portanto, como é que este programa se articula com essas formações, com os professores que saem e que vão diretamente para o ensino e que vão aplicar efetivamente esta transformação digital? Deixe-me ser já aqui um bocadinho, se calhar. Enfim, bom, vou responder de outra maneira, vou reformular. Eu não queria ser grandes considerantes sobre o que se passa no ensino superior, porque estaria apenas a basear-me em percepções. E não queria fazê-lo. Acho que é preciso evidência e eu não a tenho neste momento. O que eu conheço, enfim, é aquilo que são o trabalho da A3ES, naquilo que é a certificação dos cursos. Todos eles atualmente têm, naquilo que a formação de professores diz respeito, disciplinas relacionadas com as tecnologias de informação
e Comunicação, e eu quero acreditar, enfim, tenho alguma evidência disso, que as nossas escolas superiores de educação, as nossas universidades, a nível depois dos mestrados em ensino que fazem, estão a preparar bem os seus jovens, de maneira a que, quando chegam ao ensino, saibam perfeitamente, do ponto de vista não só científico, mas daquilo que são as didáticas específicas das suas áreas, a integrar as tecnologias. É o expectável. Depois a prática, por vezes, surpreende-nos. A prática, por vezes, surpreende-nos. Ainda assim, eu tenho observado, e sem querer fugir à pergunta que me colocou, eu observo também atualmente que são os alunos do ensino básico e secundário também estão cada vez mais exigentes. Eles próprios muitas vezes já tomam a iniciativa de dizer ao seu professor ou à sua professora que se calhar se abrissem o computador conseguiam realizar aquela tarefa com maior qualidade. E eu vou observando que essa pressão vai levando a que muitos professores também tentem perceber melhor como é que as coisas podem ser feitas com as tecnologias. Nós precisamos desesperadamente de professores para o ensino básico e secundário. Eu penso que as universidades e as escolas superiores de educação estão a ser dirigidas por pessoas que estão conscientes desta questão. E estando conscientes desta questão, tentarão certamente melhorar o desenho dos seus cursos e trazê-los mais próximos daquilo que atualmente é uma visão enfim, mais exigente. Eu comecei a dar aulas em 1989, portanto já lá vão muitos anos, 30 e muitos anos. Era muito fácil, era muito mais fácil ser professor naquela altura do que é agora. Agora é extremamente complexo ser professor. A diversidade já não é a diversidade da escola, já não é dar aulas Rainha Dona Leonor, que por acaso é a minha escola de origem, ou dar aulas numa escola da periferia de Lisboa. Não, é na sala de aula. A diversidade está na sala de aula. Em todas, em todas. E isso também torna os professores a sentirem na pele a necessidade de procurar soluções. Eu quero acreditar que estes jovens que saem das universidades e que saem das escolas superiores de educação estão preparados para encarar estes desafios. Quero acreditar nisso. Muito obrigada. Doutor Pedro Fernandes, faz favor. Doutor Pedro Fernandes, pode ligar o microfone, se faz favor. Já está. Ora, boa tarde a todos. Foi um prazer assistir ao que eu pude desta sessão, porque ao início tive uns problemas de compatibilidade e fazer uns downgrades que me levaram alguns minutos e perdi o início, mas aquilo que eu vou dizer não tem que ser visto com alguma bondade, porque se eu estiver a insistir numa coisa que foi tratada, é porque não assisti. E peço desculpa por isso. Faz-me um bocado de impressão, e não, gostava de ouvir os comentários que têm a fazer sobre isto, que grande parte desta maneira de abordar o problema do ensino na época da transformação, que é mais que uma transição, a época da transformação digital da nossa sociedade, faz muita impressão que ainda estejamos a trabalhar muito sobre um modelo sala de aula, fora da sala de aula, materiais. Para mim, isso não é o passo que eu gostava de ver para os meus netos, por exemplo. E a propósito disso, lembrei-me de partilhar convosco uma palestra que foi feita por um homem que se chama Salman Khan, que é da Academia Khan, não sei se conhecem, e que aborda o potencial papel do supertutor, que é a ideia de usar a inteligência artificial para providenciar ensino tutorial por pedido, a qualquer hora, e dar um acompanhamento às pessoas que querem aprender fora
do espartilho, que de outra forma eu acho que seria injusto não dizer isto, o espartilho que consiste o modelo de ir às aulas, de cumprir horários, não sei, tem o seu papel, não duvido, mas não chega. E eu acho que numa altura em que, como disse muito bem, nós não precisamos ter os olhos muito abertos para perceber que não há professores que cheguem. Eu acho que a falta de professores também está ligada a isso, ao facto de termos um ensino muito compartimentalizado e baseado em modelos que são muito rígidos. Gostava de ouvir um comentário a isso. É uma questão interessantíssima aquela que nos traz. Nós temos vindo a pensar nisso há uns anos esta parte. Eu dei uma determinada altura, quando larguei o tema da inteligência artificial e passei para aquilo que são os documentos enquadradores e aquilo que é a perspectiva atual na educação em Portugal para o ensino básico e secundário, para os 12 anos de escolaridade obrigatória. Fiz referência à educação inclusiva e à autonomia e flexibilidade curricular nas escolas. Por vezes há um discurso que a mim me magoa muito, que é o de se achar que, por se dar liberdade às escolas para fazerem gestão do currículo, que isso implica baixar a qualidade do trabalho que se faz. Eu diria que é precisamente o contrário. É criminoso. Quanto mais liberdade se dá a um professor para ele gerir o currículo, sabendo que no final todos têm que aprender muito, e temos nas aprendizagens essenciais aquilo que é suposto que todos os alunos aprendam. Gerir o currículo significa dar um papel muito exigente do ponto de vista intelectual a um professor. Um professor não é um mero aplicador de currículo. Ao professor exige-se muito mais. Ele tem que olhar para as crianças e para os jovens, ainda mais neste ambiente de diversidade que temos cada vez mais nas nossas escolas, e perceber como é que cada um deles consegue ir mais longe. Isso pode acontecer de muitas maneiras e em diferentes momentos. Se há crianças e jovens que, pela sua criatividade e pela sua curiosidade muito estimulada, desde muito cedo, são capazes de ir avançando com a orientação de um professor, individualmente ou em grupo. Outros precisam de ser muito mais acompanhados, naquela lógica muito passo a passo, e há um trabalho inicial que é, acima de tudo, de ir dando autonomia. A criança ou o jovem podem estar até muito quietos e sossegados e até eventualmente com o computador aberto, mas não estão a aprender absolutamente nada. Não estão a aprender absolutamente nada porque também ainda nem sequer perceberam muito bem o que é que têm que fazer. E então, nesse registro, eu diria que não há tutor automático, artificialmente inteligente ou o que seja, que consiga explotar o processo de aprender. Esses sistemas estão provados. Aliás, a Khan Academy foi uma das primeiras plataformas que foi produzindo materiais e que foi dando essa panóplia de recursos que permitia. Eu observei em escolas já há uns bons anos, logo no início, nós tínhamos, na altura ainda era a Fundação PT, que colaborou intensamente connosco e traduziu uma quantidade enorme dos materiais, e nós temos a plataforma da Khan Academy praticamente toda traduzida para português, que é algo de extraordinário, e que nós divulgamos muito junto às escolas, e os próprios jovens universitários utilizam-na. E eu vi crianças muito pequeninas que tinham um gosto enorme pela matemática e em que o professor punha esses meninos a uma determinada hora, enfim, quando estava a trabalhar com outros para estimular a autonomia e a curiosidade, e esses meninos ficavam na plataforma da Khan Academy a desenvolverem raciocínios matemáticos e a resolver problemas de elevada complexidade que, se eu não estivesse lá a observar, eu não acreditava. Uma criança muito pequenina que eu estava a perguntar o que é que ele estava a fazer, ele estava-me a dizer que estava a resolver exercícios com raízes quadradas. E eu pensei, pá. E eu disse, mas tu sabes e tal? Eu disse, não. Eu tenho um irmão mais velho que gosta muito de matemática e eu comecei a vê-lo a fazer exercícios com raízes quadradas. E eu pedi para ele explicar, mas ele disse-me que não tinha tempo.
E, entretanto, o professor, como nos deixa vir à Khan Academy, eu aprendi sozinho. Sim. Ou seja, pronto, aqui funciona, mas não funciona com todos. Não funciona com todos. Agora, que podem ser boas ferramentas, e nós temos vindo a trabalhar as questões do ensino à distância, que temos já há uns anos, já há uns bons anos que nós temos ensino à distância, nomeadamente para os filhos de profissionais que são itinerantes, circenses, os que, enfim, se movimentam por várias razões, das comunidades ciganas que vivem nas fronteiras e passam a fronteira para a Espanha, para a apanha da fruta, etc. Desde há muitos anos que nós temos a oferta do ensino à distância, mas que é muito tradicional. No fundo, a criança abre um computador e do lado de lá está a ver um professor que lhe explica a matéria. E nós estamos a tentar evoluir para sistemas, aliás, com verbas PRR, a desenvolver um ecossistema de aprendizagem que dará essa autonomia. Não é bem uma cópia da Khan Academy, que seria um disparate estar a copiar uma coisa que já temos em português, mas algo que permita que alunos que já desenvolveram um determinado nível de autonomia e que têm a curiosidade muito estimulada consigam fazer essas aprendizagens para além daquilo que é da responsabilidade da escola. De todas as maneiras, e mesmo para terminar, dizer-lhe que é na escola, em sala de aula, nos pátios, que desenvolvemos a empatia, as relações interpessoais, o diálogo, somos capazes de gerir conflitos, de ultrapassar dilemas, de tomar posição, e isso é em presença e na escola. É em presença e na escola. Claro que no ensino superior, a Universidade Aberta em Portugal, no Brasil, se não fosse o ensino à distância nas universidades, o Brasil não tinha o número de licenciados que já conseguiu ter. Mas dos 6 aos 18 é em presença, é na escola, não significa que não se consiga que muitos deles avancem, se sintam estimulados e desafiados através de tutores de inteligência artificial, etc, etc, mas não parece que a nossa sociedade deva caminhar, acho que até a esse nível já foi um bocadinho longe demais. É na relação, a empatia cria-se no diálogo, na presença, é sensorial também, e os ecrãs ainda não nos trazem isso. Como não está mais nenhuma mão levantada, nem física, nem digital, professora, eu quero lhe agradecer esta excelência de informação que nos trouxe. Foi, aliás, reconhecida pela discussão que, inclusive, gerou. Eu não sei se é abusivo da minha parte pedir-lhe se nos poderá fornecer um texto que possa ser lido, publicado, lido por quem julgar e quem achar que é conveniente, quer do ponto de vista de conhecimento, quer do ponto de vista profissional. Eu tenho algum problema porque sei que tenho uma vida super ocupada, mas eu costumo dizer, peço a quem tem uma vida super ocupada e responde normalmente sim. E quem não tem sempre muito que fazer e responde não. Mas pronto, professora, isto é apenas um pedido e mais uma vez agradecer-lhe. Eu acho que aquilo que nós ouvimos e que nós sabemos e que nós ficamos a saber, multiplicado, porque isto depois tem um efeito multiplicador, como eu no início dizia, os que aqui estão e aqueles que não puderam estar, mas que vão a partir de 4, 5 dias até sei lá quando, visualizando que muitas vezes é 100 vezes mais ou outra, temos essa experiência. Mais uma vez, muito obrigada e eu fico encantada porque tudo isto nasceu, está a ir para a frente com uma força e uma dinâmica enorme e estou perfeitamente de acordo com a professora quando diz o estar presente, o ser presente, o conhecer, a fisionomia do interlocutor que está ao nosso lado, seja colega, seja professor, porque os professores têm um papel extraordinário na conversa que fazem com os alunos.
E penso que quer a professora, quer todos nós temos experiências dessas, são fundamentais na formação e no futuro. Mais uma vez, muito obrigada. E antes de terminar, eu dizia que no próximo dia 26 de fevereiro continuaremos com este ciclo e a conferência será sobre a transformação digital na ciência, acesso e transparência. E será nosso orador, o Dr. Pedro Fernandes, que aqui está connosco e que, aliás, tem estado também a seguir toda esta conferência da professora que acabou de também entrar em diálogo. Muito obrigada mais uma vez, professora. Obrigada. A todos os que estiveram connosco, espero que tenham gostado muito desta tarde que a professora nos ofereceu e quem quiser, cá estaremos nos próximos tempos, à mesma hora, no mesmo salão, que é, como eu costumo dizer, o quadradinho da televisão, do computador ou do ecrã. Mais uma vez, muito obrigada, professora, e para si também, muito obrigada pelo tempo que nos dedicou, pela informação que nos trouxe e pelo entusiasmo que nos cria num futuro que já está e que há de ser cada vez mais promissor, com todos os cuidados e com todas as vantagens que possamos daí tirar. Muito obrigada, professora. Obrigada. Uma boa noite.